Política na Rede, conectando os fatos. Agora são 6h40. Este é o Política na Rede, que a partir de agora também está no YouTube. Daqui a pouco vamos ter vídeos postados no canal do laboratório Lab SG. O Ian falou há poucos instantes aí sobre o presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Israel, falou aí sobre o Holocausto, falou aí sobre o nazismo e disse aí que, segundo ele, o nazismo é uma ideologia de esquerda. Mesmo o Museu do Holocausto de Israel dizendo que o nazismo é um movimento de extrema-direita. E ele reforçou mais uma vez aquele comentário que eu disse há pouco tempo atrás. Estamos numa onda muito grande do revisionismo histórico, estamos mais uma vez numa onda de pessoas querendo desfalar o que foi falado pela história, o que já foi mostrado pelos documentos, que o problema do nazismo é uma coisa conhecida por todos nós e que a ideologia que ele representa não quer dizer que um governo está certo ou errado. O que quer dizer é que o nazismo foi um momento ruim da nossa história, um momento que muitas pessoas morreram, e um revisionismo histórico não pode ser o único argumento que vai conseguir passar por cima dessa história. E isso está tão na moda que, inclusive, existem revisionistas históricos que falam até que o Holocausto não existiu, para você saber do nível que é o comentário dessa gente. Agora são 6h42, dando uma atualização rápida do que está acontecendo na Câmara, na CCJ, aonde o ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando sobre a reforma da Previdência. Agora há pouco ele deu uma declaração que diz, abre aspas, gastamos 700 bilhões de reais no ano passado com a Previdência no nosso passado e 70 bilhões de reais com a educação no nosso futuro. Gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o nosso futuro, declarou. Aí é a argumentação que o ministro está dando neste momento na CCJ para tentar justificar a reforma da Previdência. Estou aqui com Cíntia Garcia, que vai trazer conteúdo para o nosso Política na Rede. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Edson. Boa noite aos ouvintes do Política na Rede. Pois é, ontem, né? Semana passada eu estreei aqui fazendo um comentário sobre a Lei Candir, ou o possível fim da Lei Candir e os desdobramentos que podem ocorrer nos estados, né, o benefício que isso pode trazer com o repasse de recursos aos estados pela União. E eu falei, né, que Minas Gerais tem a segunda maior montante a receber da União, que é de 135 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais a receber da União. Hoje eu tive o privilégio de conversar com o deputado estadual André Quintão, do PT de Minas Gerais, que é um dos deputados mais atuantes, né, a respeito da lei, quem sabe o fim da Lei Candir aqui para nós em Minas Gerais. E eu conversei com ele, a primeira pergunta que eu fiz para ele é para onde iria o dinheiro caso a União reconheça essa dívida, que o Estado tem um crédito, né? Eu tô falando assim, 135 bilhões, mas não é esse montante todo. Minas tem uma dívida de 87 bilhões e aí, descontando essa dívida, a União tem que repassar ao Estado 48 bilhões. E ele falou pra gente para onde poderia ir esse dinheiro. Portanto, a prioridade absoluta seria quitar todos os débitos em relação aos municípios, porque é no município, inclusive, que boa parte das políticas públicas acontecem. Além disso, o Estado poderia também liberar uma parcela expressiva de recursos para projetos na área social, que seriam importantes, de enfrentamento à pobreza no campo, pobreza rural, e também para a situação dos jovens em situação de vulnerabilidade. Em várias áreas nós temos passivos importantes em políticas públicas. E além disso, recursos também para a capitalização do Fundo de Previdência dos servidores. Não seria uma solução milagrosa, mas com certeza daria uma grande folga para o Estado replanejar suas políticas públicas. E aí eu conversei com ele, né, que eu disse a ele que o relatório da Comissão Extraordinária sobre o acerto de contas entre Minas e a União, no relatório consta que esse valor de 48 bilhões, repetindo, 48 bilhões,
fosse repassado pela União em forma de investimentos em infraestrutura para o nosso estado dentro de um prazo de 30 anos, por 30 anos. E ele ele falou sobre a opinião dele sobre a proposta da comissão. A forma de compensação, obviamente, tem que ser negociada. Se for sob a forma de investimentos que a União tem em Minas e que estão paralisados, poderia também, de certa maneira, contribuir para o Estado. Nós temos obras rodoviárias, como a própria duplicação da BR-381, nós temos a obra muito requisitada no Jequitinhonha da BR-267. Então, se o Estado conseguisse captar esse recurso via investimentos do governo federal, também seria uma forma interessante. Mas, coloco aqui, como o Estado hoje tem um déficit anual no orçamento projetado de 11 bilhões e já tem dívidas de mais de 12 bilhões com os municípios, e um frágil suporte previdenciário, é importante que uma parcela desse recurso fosse destinado diretamente para o Estado. E conforme eu disse também na semana passada, que a luta pelo fim da Lei Candir, pela vinda dos recursos, não vai ser fácil. Principalmente pelo fim da Lei Candir, porque ela vai afetar diretamente os exportadores, sobretudo de grãos e na mineração. E como eu falei na semana passada também, a Assembleia aprovou o requerimento de uma audiência pública para conversar com os cafeicultores que temem o fim da Lei Candir e o deputado André Quintão disse como conciliar a questão das exportações do agronegócio e ele colocou o posicionamento dele que nós vamos ouvir agora. Independente dos efeitos da Lei Candir sobre quem se beneficiou dela do ponto de vista da exportação, os estados não podem pagar por esse preço, até porque quando falamos em estado nós estamos falando em segurança pública, em sistema único de saúde, em educação pública gratuita, em política de assistência social. Então nós temos que cobrar esse recurso. A outra discussão no plano aí da economia nacional e internacional é que esse benefício foi ofertado num momento de economia diferente, né? Hoje, provavelmente, pela própria lógica econômica, pela própria capacitação brasileira, pela entrada em mercados externos, os produtos brasileiros já teriam um outro nível de concorrência e também de capacidade de conseguir conquistar novos mercados. Agora, a discussão é mais ampla, porque nós também não podemos ficar refém, principalmente um estado como Minas Gerais, somente dessa economia de commodities, né, que a gente chama até de colonial, né, de exportação de produtos manufaturados de produtos sem agregação de valor. Então, mineração e agronegócio. Então é importante também que a gente diversifique nossa economia, é importante que a gente agregue valor no produto aqui no nosso país, porque o que ocorre é que o nosso produto sai mais barato para fora, lá fora ele é beneficiado e depois nós adquirimos esse mesmo produto beneficiado mais caro aqui no Brasil. É uma espécie de transferência de renda daqui para fora. É isso aí, essa é a opinião do deputado André Quintão. Ô Cíntia, o deputado ele falou que o estado de Minas Gerais, ele há muito tempo, e desde sempre, né, ele tem esse mantimento por commodities e realmente a economia do estado ela tem que se reestruturar. E o fim dessa lei, ela significa muito, né? Você vê a quantidade, inclusive a infraestrutura, a quantidade de centros de saúde que nós temos no estado, que as obras começaram e não continuaram, pararam do jeito que estavam. E claro, né, quando aquela obra fica parada, ela começa a se deteriorar e é um dinheiro que é gasto, e esse gasto ele é em montantes, ele aumenta. E a saúde em nosso estado é um grande problema, a segurança é um grande problema, e o fim dessa Lei Candir, ela significa muito, né? São 48 bilhões de reais, não é isso, Cíntia? 48 bilhões de reais que a União tem que repassar para o estado de Minas Gerais. E é uma dívida que a gente não sabe se o governo vai repassar, ou a União vai repassar, quando vai repassar e como vai repassar. Essas são as 3 perguntas que
os mais de 21 milhões de mineiros, quase 22 milhões, se fazem, se vai liberar, quando vai liberar e como vai liberar. E para onde vão ser destinados esses recursos. Se vai ser numa infraestrutura, se vai ser numa estrada, se vai ser em construção de mais postos de saúde, de hospitais, a segurança pública, que vamos combinar que infelizmente cada dia a gente tem que... É um problema gravíssimo, né? Em Minas Gerais, em outros vários estados, e com certeza essa lei seria uma grande folga para o orçamento do estado. Com certeza. E a gente tem a questão do agronegócio, mas um ou outro que é beneficiado em detrimento aos demais. Como que fica, né? Sim, exatamente, né? E claro, lembrando que o estado ele tem aí, ele precisa muito também dos agricultores, dos cafeicultores, e também a gente tem que olhar todos os lados aí, ver qual que vai ser mais positiva para a população do estado, para todo o estado de forma geral. É isso que você tem com o Alexandre Quintão, então, Cíntia? André Quintão, André no caso. Quintão, perdão. Isso, André Quintão. Vamos agradecer então ao deputado por ter concedido a entrevista para a Cíntia e por disponibilizar-se então para o Política na Rede. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela participação, Cíntia. Eu que agradeço e... Vamos embora. Vamos embora. Vamos para o destaques, Raíssa.